Oi, oi, oi pessoal, e tudo bem? Então, um tremendo sábado a gente aqui reunidos para esse momento especial, né? Planetário. Oi, oi, oi. Sejam todas bem-vindos e bem-vindas. Vamos lá. Vamos aguardar o Sérgio entrar um pouquinho. Ele deve estar tentando entrar. Oi. Então, essa primavera aqui no Brasil, calorenta, né? E eu falei hoje com pessoas que estão lá no hemisfério norte e falaram que lá também tá começando o outono, mas também não está com as temperaturas devidas, não. Oi, oi, oi. Oi, pessoal. Muito bom a gente estar junto, que a gente forma aqui uma energia forte, uma egrégora, para que a gente mergulhe nesses próximos 3 meses mais fortalecidos e mais fortalecidas. Vamos lá. Deixa eu ver que o Sérgio agora pediu para entrar. Espera aí um pouquinho só. Tá chegando. Tomara que dê certo, porque às vezes a gente tem aqui em casa uns problemas aqui de... Tá chegando. Oi? Oi, oi, oi. Deu certo. Tudo bem? Tudo. E aí? Então, Bom, dia, vamos lá. Já dia tem o pessoal. importante esse, hein? É, é, na verdade, para o planeta, né? Dá uma virada de energia. Vamos lá. Acho que a gente vai começando, porque já tem... O pessoal está com a gente aqui um pouquinho, estava aguardando você chegar. Então, eu vou conversar um pouquinho sobre as estações, porque sempre tem alguém que é novo, né? Tem gente antiga que a gente faz esse rito na Terra de Rodar há tantos anos, mas vamos lá. Então, gente, o ciclo das 4 estações fazem parte, eu acho que, dos ensinamentos naturais que a gente recebe, porque eles nos mostram que a vida possui um roteiro de experiências arquetípicas, que nós precisamos viver essas experiências na nossa vida, na verdade, para cumprirmos com a nossa jornada, de fato. Eu sempre fico muito tocada com esse movimento sincrônico entre a natureza e a nossa própria alma, digamos assim. Mas os fenômenos astronômicos e objetivos dos solstícios e dos equinócios lá no céu marcam, então, o início de cada estação no hemisfério norte e no hemisfério sul. Então, só para a gente lembrar aqui algumas coisas que são bem objetivas primeiro. O eixo da Terra, ele possui uma inclinação, ele não é retinho assim. Essa inclinação tem 23 graus e 27 segundos. E nós aqui, em cima do planeta, né, junto com ele, nós fazemos uma trajetória também em volta do Sol. Então, dependendo do ângulo de incidência que a luz solar chega no Trópico de Câncer, no hemisfério norte, ou no Trópico de Capricórnio, aqui no hemisfério sul, vai começar o inverno em um e o verão no outro, simultaneamente. Esses momentos são chamados solstícios e hoje a gente não vai se debruçar muito sobre eles, porque não é a vez deles agora, né? Já os equinócios, eles ocorrem quando o Sol se encontra incidindo a luz dos seus raios perpendicularmente sobre a linha do Equador. Então, essa luz vai iluminar igualmente os 2 hemisférios, o norte e o sul, marcando o início da primavera num hemisfério e o outono no outro. Aí, né, com essa mesma incidência, quase igual incidência de luz, as temperaturas vão se tornar mais amenas nos 2 hemisférios e mais equilibradas. Elas são as estações que trazem exatamente essa energia do equilíbrio, né? Inclusive, os dias e as noites são iguais na primavera e no outono. Bom, então, nessa entrada, assim, esse ano, 2023, o equinócio da primavera, aqui no hemisfério sul, e do outono, aconteceu hoje, como nós todos sabemos, né?
o dia 23 de setembro, e aqui no horário do Rio aconteceu às 3 horas e 50 minutos. Para mim, o fascinante é que a luz, não é só a luz solar, mas a luz solar também, traz informações codificadas, que a natureza lê essas informações com muita exatidão. Ela lê, é tempo disso agora, é tempo daquilo, de nós, natureza toda, vivermos isso tudo. Na nossa psique, na psique humana, essas energias, ressoam também e se constelam igualmente. É como se, não acho que é nem como se, portais de percepção são abertos dentro de nós, porque nós somos natureza, né? Que é uma verdade que muitas religiões e muitos jogos de poder no mundo vêm investindo para a gente esquecer, e a grande parte das pessoas no mundo esquece que nós somos natureza. Por isso, pessoal, ao nos alinharmos conscientemente, né, com essas datas, como os antigos faziam, nós fortalecemos e ressoamos com as convocações da luz. E nos alinhamos, né, céu e terra, nós passamos a ser a ponte de alinhamento entre o céu e a terra. E é por isso mesmo que a gente da Terra de Rudá, todo mundo, todo o grupo da Terra de Rudá, né, o Mário, a Regina e a Rosa, que certamente estão com a gente aqui agora, né, nós insistimos ao longo dos anos em ativar essa memória em nós, porque isso nos fortalece. E aí, quer falar mais? Eu acho que é isso. Normalmente passa desapercebido essas datas dos solstícios e equinócios. A gente foi perdendo a memória e a gente foi se tornando essa promessa, mas não exatamente essa grande realização. Nós já tivemos a oportunidade de falar várias vezes sobre o quanto o nosso calendário gregoriano ele é desalinhado, que o ano não começa dia 1º de janeiro, o Réveillon não é essa virada de 31 de dezembro para 1º de janeiro e tudo. Isso significa que é mais fácil a gente ficar meio zureta, meio apatetado, meio abobalhado, e com uma agenda bastante dinâmica, bastante agitada, vida que segue, a gente vai em frente. Mas a gente insiste na Terra de Rudá, através do calendário da luz, de lembrar onde é o verdadeiro Réveillon energético, que não é hoje, né? E também esses portais que a Elisa falou, uma palavra já tão desgastada, mas quando a gente fala de portais ou de portas, a gente está se referindo a uma passagem, né? Então, eu gostaria de lembrar que os antigos, com altíssima tecnologia, eles usavam a tecnologia dos equinócios e dos solstícios para entrar em contato com as suas origens estelares, né? A gente tem muitos relatos, aparentemente mitológicos, de povos nos 5 continentes se referenciando às suas origens em determinadas estrelas, né? Ou Sirius, ou Pleiades, ou Aldebaran, ou Órion. Isso sempre foi nos passado com uma coisa ligada à mitologia. E com o passar do tempo, e agora essa época que a gente começa a viver, essa transição para a Era de Aquário, vai ficar claro um termo cunhado pela Terra de Rudá, que são histórias factomíticas. Histórias factomíticas, que elas são factuais e uma parte são míticas. E a gente vai ter que ir decifrando aos poucos. Isso dá uma diferença enorme na nossa construção da nossa identidade, né? E é por isso que a gente está aqui. Na verdade, todos os dias, todas as semanas, no Instagram, segunda-feira, mas especialmente nos equinócios e solstícios, porque a gente sabe que as intenções que a gente gera nesse período reverbera bastante. E lembrando que hoje é um dia especialíssimo, mas 3 dias que antecedem e 3 dias que sucedem essa data exata, né, são muito importantes. Tá? Talvez algumas pessoas estejam assistindo esse vídeo, nossa, eu perdi o equinócio. Na verdade, a gente começa a comemorar 3 dias antes, hoje é o epicentro, e 3 dias depois, e existe essa amplitude de órbita para a gente ressoar com esses portais e termos intenções, né,
necessárias, né? Então vamos lá. Queria falar assim rapidamente sobre a primavera, que eu sei que a maioria dos seguidores da Terra de Jordá moram no Hemisfério Sul. Cada vez um pouco mais cresce o pessoal do Hemisfério Norte, tem muita gente da Europa, dos Estados Unidos e tudo, mas majoritariamente o Hemisfério Sul. Então, hoje a gente está comemorando aqui a primavera, um inverno que se despede, um inverno bastante calorento, né? Um inverno que não disse muito a que veio, mas enfim. Eu trouxe três palavras para a gente reverberar: brotação, encontro e floração. Também poderia dizer brotação, acasalamento e floração, né? Então, Lígia falou muito bem que nós somos natureza. Então, quando a gente olha para fora e vê as sementes brotando, vocês reparem as plantas nos vasos das varandas ou da sala ou do quintal de vocês, como é que vai, a cada dia vai aumentar alguns milímetros, alguns centímetros, pela incidência da luz do sol, que estava meio preguiçoso no inverno e agora começa. Isso significa que as plantas estão crescendo, mas e dentro da gente, o que está crescendo? Quais são as nossas sementes que a gente estocou no inverno, que agora na primavera a gente precisa irrigar para que elas brotem? Então a gente está numa uma época de brotação. A gente pode delimitar nos próximos 3 meses essa época de intensa brotação. Então, o que vocês estão desejando, projetando, quais são os objetivos, né? Especialmente quando esses objetivos estão alinhados com o nosso ser que é, com o nosso self, com a nossa alma, com o nosso centro interior. Porque às vezes a gente deseja coisas que são estapafúrdias, que não tem muito a ver com a gente, e a coisa não cresce, a gente culpa a primavera para mim não deu certo. A gente tem que saber, na altura do campeonato, o que a gente deseja, qual é a origem desse desejo, né? Porque a semente do arroz, a semente do feijão sabe exatamente qual é o Dharma, mas a semente do nosso desejo, qual é o Dharma, qual é o propósito mais profundo da semente do nosso desejo. Estando alinhados, olha, é uma época maravilhosa de brotação, né? A segunda palavra que a gente chama de encontro ou de acasalamento, e aí aqui abro um parênteses, vocês sabem que a gente acabou de lançar a plataforma 639 de encontros conscientes. A gente aproveitou exatamente a primavera do Hemisfério Sul para fazer esse lançamento, porque por isso está criando esse buchicho todo, por conta de que as energias estão a favor, né? Então, e aí eu aproveito para dizer que pessoas que querem muito viver um encontro, não significa que o encontro é monopólio da primavera. Não, o encontro é para se dar em todas as estações. Mas é na primavera que os antigos faziam os ritos de acasalamento, faziam ritos de fertilidade, de casalamento. Por quê? Porque as coisas estão crescendo, estão brotando. Então, quando a gente se disponibiliza ao encontro, o que a natureza vai chamar de acasalamento, mas a gente pode falar de outra maneira, né? Encontro com E maiúsculo, esse é um momento apenas magnífico. Setembro, outubro, novembro, para que a gente possa desejar com muita firmeza, uma intenção com muita firmeza de viver um encontro. Esse encontro é um encontro de afeto, um encontro de amor, pode ser um encontro profissional, um encontro de amizade, encontros. Tá? A palavra encontro não é privilégio de amor, ou de paixão, ou de tesão. Todo tipo de encontro, mas repare que eu estou usando a palavra encontro, né? Do verbo encontrar, verdadeiramente encontrar. Então nós estamos na melhor fase para que as coisas brotem, que ideias são essas que eu tenho e com o que eu quero me acasalar, me aninhar, me unir, né? E a terceira é a floração. A gente vai observar, ainda que o Brasil não seja um país que configure as 4 estações com clareza, né? Mas não tenha dúvida que vocês vão perceber que muitas flores, aqui mesmo no sítio onde a gente mora, está uma ebulição de flores de tudo que é lado. E o que significa flor, né? O que significa a floração, né? A gente nem está falando de frutificação, a gente está falando de flor, que é um estágio anterior, de beleza, de arte, de inspiração, de espiritualidade, de sutileza, de delicadeza. A gente saiu
de um período, teoricamente, invernal, onde os animais hibernam. E agora a gente está se espreguiçando, bocejando, querendo vida. Então, essa floração está dentro da gente. Que flores são essas que a gente está manifestando, né? Que brotar. E aí eu termino a minha fala, passo, né, para a Lígia. Não, ainda não. Vou... Você é assim, passa para mim. exatamente. Passo para a Lígia. Mas antes de, antes de passar para a Lígia, que ela vai falar do outono, que brotações são essas que estão dentro de mim, né? Que encontros são esses que eu necessito para que eu possa manifestar mais ainda a minha integridade, a minha integralidade, a minha totalidade, e que flores são essas que são em mim, tá? Parece poesia, é poesia, mas é mais do que poesia, isso é um fato psíquico dentro de nós. A gente precisa corroborar, a gente precisa endossar, a gente precisa dar anuência. E aí Lígia entra com o outono e a gente daqui a pouco avança na meditação. Então, antes de entrar com o outono, eu vou compartilhar com vocês uma lição que eu tive aqui no sítio esses dias, sobre a primavera, na verdade. Nós temos alguns ipês aqui, mas tem um maravilhoso, branco, lindo, enorme. E ele, nesses dias da semana passada, ele floresceu a primeira vez, ficou uma coisa deslumbrante, só que ele floresceu de manhã, de tarde caiu uma chuvarada, todas as flores caíram. Passou uns 2 dias, ele floresceu novamente. E acho que foi no dia seguinte, caiu uma chuvarada, caíram todas as flores. E aí, então tá, né? Só que hoje ele amanheceu completamente florido de novo, pela terceira vez. E aí, hoje não choveu e parece que amanhã não choverá, porque as flores do ipê são muito delicadas, assim, a chuva faz com que elas fiquem meio meladas e caem. Então, a insistência do ipê em florescer me comoveu profundamente. Ele está lindão, maravilhoso, dando de presente para a gente a visão dele. Mas o que me comoveu muito foi essa insistência. Veio o obstáculo, ele fez uma força danada 3 vezes. Agora a gente pode falar do outono. Então, mas eu fiquei muito grata a ele pela lição. Bom, o equinócio do outono, que também começou hoje no hemisfério norte, é a época que as folhas caem, como a gente sabe, né? E a terra entra no seu declínio momentâneo de fertilidade, né? É nessa estação que se colhem os frutos, né? E que se guardam, se estocam as melhores sementes daquilo que foi plantado antes, que foi cuidado, e que vai precisar continuar a viver mais à frente, né? Que vai oferecer alimento, sustento mais à frente. Então, o outono, além disso tudo, é o tempo de mais silêncio, é o tempo do recolhimento e da introspecção. Tudo vai ficando mais quieto, né? Até a chegada do inverno, que é completamente silencioso na natureza, né? Então, esse tempo de mais silêncio, de recolhimento e introspecção, ele está nos convidando para que a gente perceba o que deve ser guardado e conservado em nós. Porque às vezes a gente faz uma confusão, a gente não sabe o que a gente deve guardar e o que a gente deve se despedir. Então, essa introspecção é exatamente um convite para quem está lá no hemisfério norte, né? Perceber o que deve guardar, o que deve conservar, né? E perceber com clareza aquilo que cada um deve se despedir. E despedir por quê? Porque aquilo não contribui mais para a vida plena da pessoa, né? Aquilo não contribui mais para a pessoa cumprir o seu propósito de vida, o seu dharma. Sejam posturas, sejam valores, sejam conceitos, emocionalidades, sejam situações objetivas, quando elas traduzem os nossos padrões que já se tornaram estéreis, mas a gente fica lá com aquilo já datado e a gente não consegue largar. Dessa forma, é o movimento da seiva das árvores no outono, né, que se recolhe, né, representando a introspecção mesmo. E eu acho que a representação simbólica das folhas que caem no chão é muito fácil da gente saber, porque elas adubarão a terra para as futuras colheitas. E assim é conosco também. Assim,
assim, pessoal, é em nós. Então, tudo isso nos é ensinado de uma forma codificada também pela própria natureza e tal dispor de qualquer pessoa. O nosso desejo na Terra de Judá é que a gente viva tudo com presença, daí o tornar-se presente, porque isso só nos fortalece e facilita o caminho. E aí a gente pode se debruçar, eu acho, agora, na nossa meditação de hoje. Então, eu vou trazer aqui uma invocação da primavera, Lígia depois do outono, e a partir daí a gente começa a meditação, né? Eu vou ler corridamente uma vez, e depois eu vou ler uma segunda vez. Espero que vocês possam repetir ou em voz alta ou para dentro mesmo, e depois uma última, uma terceira vez. Mas antes, então, peço que a gente possa fechar os olhos, dar uma relaxada. Vocês que nos acompanham sabem que a gente dá importância para a meditação em qualquer lugar, quem estiver andando, quem estiver dirigindo, quem estiver lavando um prato, mas quem estiver sentado no tatame ou na almofada, enfim, uma posição de relaxamento, se possível de olhos fechados, observando a respiração. Vou dar um segundinho de silêncio e vou ler corridamente e depois explico e a gente faz pela uma segunda e uma terceira vez. Então vamos chegando, saindo um pouquinho do mental. Agradeço a vida por tudo que ela me proporciona e peço que meus objetivos, aí nesse momento, no momento oportuno, vocês vão pensar ou falar esses objetivos, esses propósitos, estando eles alinhados com o propósito do ser que é em mim, possam dar frutos no tempo certo. Agora eu vou ler pausadamente para vocês poderem repetir mesmo, porque fica mais forte essa repetição, ou em voz alta, ou para dentro. Tá? Agradeço a vida por tudo o que ela me proporciona e peço que meus objetivos, e nesse momento vocês façam contatos com as intenções, os objetivos e propósitos. Estando esses objetivos alinhados com o propósito do ser que é em mim, possam dar frutos no tempo certo. E uma derradeira vez, agradeço a vida por tudo que ela me proporciona e peço que meus objetivos, agora vocês pensem nos objetivos, estando esses objetivos alinhados com o propósito do ser que é em mim, possam dar frutos no tempo certo. Mantenha os olhos fechados. Para quem está no hemisfério norte, eu peço que faça contato com aquilo que você sabe que necessita se despedir. Sejam padrões seus,
sejam situações objetivas. Um segundinho para você fazer contato com isso. Continuem de olhos fechados. Eu também vou fazer a invocação do outono por 3 vezes. A primeira é só para ela ser sentida por vocês. A segunda e a terceira eu vou ler mais devagar para que ela seja repetida por quem estiver no hemisfério norte, colocando intenção nas suas despedidas necessárias. Eu consinto que velhas posturas fundadas no medo e no adiamento caiam ao solo como folhas a fertilizar a terra, que em breve trará novos frutos. Adeus a tudo aquilo que não mais me traduz. Eu consinto que velhas posturas fundadas no medo e no adiamento caiam ao solo como folhas a fertilizar a terra, que em breve trará novos frutos. Adeus a tudo aquilo que não mais me traduz. Vou ler mais uma vez. Eu consinto que velhas posturas fundadas no medo e no adiamento caiam ao solo como folhas a fertilizar a terra, que em breve trará novos frutos. Adeus a tudo aquilo que não mais me traduz. Mantenha os olhos fechados. Vamos à nossa meditação.
Quero desejar uma bela noite. Agradecer muito a presença de vocês, a possibilidade da gente estar junto nesses momentos especiais e desejar, sobretudo, que todos nós possamos exalar a cada dia mais a fragrância, o perfume, o encantamento e a força da nossa essência, fractais da fonte que somos, e que isso se manifeste nos nossos gestos, nas nossas escolhas, além de continuarmos nos despedindo de tudo aquilo que ainda aprisiona parte da essência de cada um de nós. E desejar também que essa energia que nós geramos aqui possa chegar no coração de quem sofre, quem está precisando de alguma coisa, e que a gente possa contribuir com algum alento para o coração de tanta gente no mundo que está precisando nesse momento. E não só gente, seres, árvores, bichos, pedras, águas, tudo. Obrigado, pessoal. Parece que alguém fez aniversário ali, que falou que esse foi o meu melhor presente de aniversário. Oh, abençoada ou abençoado seja. Faço minhas palavras da Lígia, que esse momento de meditação, de silêncio, de detox, na verdade, ele não só nos beneficie, mas a todos aqueles que estejam necessitados, né? A todos os seres vivos e tudo. Obrigado pela participação e insisto, não desperdicem esse período, que a gente ainda tem mais umas 3 dias à frente, de potência da abertura dessa fresta equinocial, né, que são os nossos acasalamentos, os nossos encontros, as nossas brotações e também as nossas despedidas, os nossos ocasos, as nossas folhas que caem. Tá? Então é isso. Muito obrigado por tudo e até agora. Obrigada, homem. A você também. Obrigado, mulher. Tchau, tchau. Gente. Até agora.